EBD, EAD, estamos aqui com muita alegria, podendo transmitir esse novo canal de ensino, um complemento da nossa aula. E agora, olha a novidade aí, ó, vocês estão vendo aqui? A novidade maravilhosa? O pastor Hudson já está aqui, ó. Muito bem-vindos vocês, muito bem-vindo, pastor Hudson. A gente já vai partir para uma apresentação, mas eu quero falar com você que está nos assistindo, que você, como sempre eu digo, curta esse vídeo, porque quanto mais você curtir, o Instagram e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai compartilhar isso para mais pessoas. Envia para quem você conhece, porque agora nós vamos começar uma jornada de aprofundamento na palavra de Deus, nas disciplinas espirituais que a gente tem nadado todos esses domingos com muita alegria. Estou aqui com o pastor Tiago. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui num formato um pouquinho diferente e vamos ter um link ao vivo com o pastor Hudson. E cada dia a gente está buscando acrescentar mais, agregar mais conteúdo para você, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então fica ligado aqui, interaja com a gente, manda pergunta no chat, vai dizendo o que você está sentindo da aula, o que tem te abençoado. Nós precisamos te ouvir. Quanto mais a gente souber a sua opinião, mais a gente vai poder atender o que você está esperando. E estamos também com o professor Gabriel, que foi o professor dessa matéria, tão celebrado, tão elogiado. Quem não conhecia o Gabriel passou a conhecer. Eu vou falar uma coisa, quando o Gabriel foi se apresentar, eu falei assim, meu Deus, eu estou fazendo é pouca coisa, viu? Mas eu vou pedir para o Gabriel de novo dar uma saudação e se apresentar aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Boa noite a todos, quero saudar a todos com a graça e paz, dizer também que é um privilégio estar aqui, mais uma vez, a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus, estar aproveitando de toda essa tecnologia em favor do reino e dizer que é motivo de muita alegria. Se tem uma coisa que me deixa feliz é falar de Deus. Eu gosto muito de estudar e quando é estudo referente a Deus, então, aí vai embora. A gente pode ficar aí 5 horas tranquilamente, que a gente não cansa, né? Deus não cansa, a gente se renova cada vez mais que a gente procura saber mais dele. Então, é dizer que eu estou muito feliz e me sinto privilegiado por ter essa oportunidade. E você que está aí nos assistindo, eu quero te conhecer também. Se apresenta aqui para mim no chat. Tem algumas pessoas aqui que a gente já conhece há muito, né? Dona Miriam está por aí, uma mulher inspiradora para nós. Segredos da Jaque, o Márcio também, nosso professor. O Márcio vai dar aula daqui alguns domingos também. A Fran, querida, quem mais? Bruna está por aí, Andréia, e quero ver a participação de vocês aqui também no chat, que você que ainda não deu um comentário aqui, comenta aqui para eu te conhecer. A Pri está por aí, direto lá de Porto Alegre, e vamos seguir aqui juntos. E quero apresentar para vocês também pastor, professor Hudson. Não vou fazer a apresentação, quero que ele mesmo faça. É um querido professor que eu acho que ele é mais nosso que de Osasco, né? Eu quero até que você compartilhe um pouquinho aí, parece que rola um ciúminho, não rola? Pode se apresentar, pastor. Conversar com vocês. Estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Pode ir. Ótimo. Então, eu sou o Hudson, viu, gente? Você que está aí nos assistindo. Sou um dos professores do Seminário Teológico Carisma da nossa igreja, da Lagoinha. Então, inclusive, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não passou pelo Carisma, tem um Carisma aí em Brasília. Então, faça sua matrícula e venha estudar com a gente. Eu leciono algumas disciplinas aqui no Carisma. Eu sou pastor hoje de Osasco e pastor da Lagoinha há cerca de 15 anos, mais ou menos. Amo a palavra de Deus, amo lecionar sobre a palavra de Deus. Sou muito grato ao Senhor, né, por esse privilégio que é ensinar sobre as Escrituras. E tem 2 pequenininhos, 2 herdeiros, né? Isso, sou casado com a Renata, sou pai do Tito, sou pai do Theo. Inclusive, estou aqui hoje em Mato Grosso do Sul, dando Tá aula no quente aí, Carisma pastor? daqui. Ó. Bastante. Eita, a gente fica assim, fala, gente, você está quente em Brasília, imagina quem está no Mato Grosso. E 1 hora de diferença aí também, né, o horário?
Isso, aqui são exatamente 17 horas e 15 minutos. Estamos 1 hora à frente. Vamos começar falando um pouquinho então, professor Gabriel, como é que foi a aula de ontem, quando você teve, né, que preparar ali sobre meditação, sobre estudo, o que foi que mais chamou a atenção, o que foi novidade, o que você gostaria assim que as pessoas mais fixassem dessas duas disciplinas? A preparação para a aula ela foi bem extensa. Toda vez que eu recebo um desafio de dar aula, eu sempre fico preocupado de passar o principal, né? Não deixar faltar nada. Então, acho que eu posso dizer, sem medo de errar, que cada capítulo do livro, da celebração da disciplina que a gente está abordando, eu devo ter lido umas 6 ou 7 vezes, só nessa última semana, para preparar a aula. E muita coisa mudou na minha vida estudando, né? Então, a gente, desde o início, né, que o pastor trouxe o tema, ele falou que geraria uma transformação na vida da igreja e já gerou na minha vida. Então, a parte de meditação que tocou muito é essa questão do relacionamento com Deus. Essa questão de ouvir a voz de Deus, de saber que cada cristão, cada crente, cada pessoa que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está apto a ouvir a voz de Deus, ele está apto a ser discipulado pelo próprio Deus, sem que haja a necessidade dele estar terceirizando toda essa questão. Então, ele tem que ter essa intimidade com Deus. E a simplicidade que o autor aborda no livro, né? Então, o primeiro slide que eu coloquei gente, quem quiser saber o que é meditação, é simples. É você ouvir a voz de Deus e obedecer. Somente isso. Inclusive, você começou a aula falando de desconstrução. Porque quando a gente fala de meditação, esses dias lá em casa, uma criancinha na célula sentou, cruzou as pernas e fez assim, ó, fechou o olho e fez Aí uma outra criança da célula falou assim: não pode, isso é meditar é pecado. Aí a outra, mas por quê? E a outra não sabia dizer por quê, e a outra não sabia por que era errado. E a gente está falando de criança, mas muitas vezes a gente está se comportando assim, a gente fala que determinadas coisas são erradas, mas a gente não faz ideia do porquê que é errado, ou a gente fala que outras coisas são certas, não faz ideia do porquê que é certo. E a aula ontem começou falando de desconstrução, né? Porque quando se fala de meditação, todo mundo remete a algo que não é bom, algo que não tem relação com a nossa fé. E como é que a gente pode colocar aqui, qual é a diferença da meditação dentro dessas práticas orientais, de esvaziamento, com a meditação que a palavra de Deus nos ensina? De fato, a gente começou falando, né, sobre a desconstrução. Eu coloquei algumas imagens e pedi para que os presentes falassem o que estavam observando, né? E o Rafael foi o primeiro a falar a palavra desconstrução. Então é isso. Normalmente a gente remete a meditação à questão das religiões orientais, que a principal característica, eu não sou um especialista, mas a gente tem como conhecimento geral que é o esvaziamento da mente, né? Você conseguir chegar num estado cósmico da sua mente, você ficar totalmente dissociado da sua vida, dos seus problemas. Enquanto a meditação cristã, ela vai no outro sentido, e não é algo que pertence às religiões orientais. A gente vê Isaac lá em Gênesis saindo para meditar. Então, a meditação, quando o cristão faz, ele se enche do Espírito Santo, ele se enche da palavra de Deus, ele faz uma conexão, assim como Adão tinha uma conexão com Deus no Éden, onde ele recebia as orientações diretamente do próprio Deus, assim também é conosco nos dias de hoje. Então, a meditação cristã ela se diferencia nesse sentido. O cristão, quando ele medita na palavra de Deus, ele não se esvazia, ele se enche. Então, a principal diferença é essa, que a gente medita na palavra de Deus e a gente se enche, a gente se completa de Deus e de todos os ensinamentos dele. E a própria Bíblia fala de meditação, né? Fala de meditar na palavra de dia e de noite, eu medito na tua lei. Pastor Hudson, quero que você compartilhe um pouquinho para a gente, dentro da sua perspectiva, qual é a importância da meditação na vida de um cristão, na vida prática de um cristão? Inclusive, o próprio Richard Foster, no livro, né, ele vai falar sobre ruído, pressa e sobre multidão, que são empecilhos, né, que vão nos atrapalhar aí na disciplina espiritual, tanto do estudo quanto da meditação.
Eu acredito que a meditação ela é de extrema importância para a nossa espiritualidade, porque é o momento que você para ouvir ao Senhor, no momento que você para pensar naquilo que você está lendo. Inclusive eu, quando eu vou praticar, né, a disciplina da meditação, é onde eu vou começar a ficar remoendo aquilo que eu li, remoendo aquilo que eu falei também na minha oração, porque a gente vive uma vida muito corrida, é muita pressa, são muitas distrações. E até mesmo uma oração que a gente faz, a gente não consegue perceber aquilo que nós falamos na oração. Eu gosto da meditação, porque é o momento que você vai parar para conseguir remoer tanto o texto bíblico, quanto aquilo que você falou, né? Quanto aquilo que você orou, e você acalma também, né? Você está parado, meditando. É diferente da meditação oriental. Você se esvazia a mente. Na meditação como disciplina, você vai preencher a sua mente com aquilo que de fato vai te edificar e te fortalecer para a caminhada da fé. Amém. Muito legal falar. Ontem tinha uma vaquinha aqui, né? Foi o nosso exemplo para falar sobre ruminar a palavra, né? Você engole, devolve, você cada vez vai digerindo melhor. Pastor Tiago, sobre meditação. O pastor Hudson falou uma coisa que eu lembrei aqui. Quantas vezes que dou uma aula, dou uma pregação, aí depois quando você sai, você fica lembrando o que você falou, aí você aprofunda mais o que você falou. Muitas vezes parece que você está pregando para você mesmo, né? Você começa a pregar a ministração, gente, que legal, não fui eu que falei isso, não, foi Deus, porque eu nunca ia ter esse insight. De repente você pensa e vai aprofundando, e aquilo vai crescendo dentro de você, e você vai gerando novas conexões, Deus vai conectando novos textos, vai juntando, e é importante, né? Porque a meditação, ela tem várias nuances, né? Tem uma quando você está lendo, tem uma outra no seu momento devocional, e às vezes, espontaneamente, você está dirigindo, às vezes você está tomando banho, e de repente você começa a pensar, a meditar. Boa parte das pessoas, pelo menos na experiência que eu tenho, discipulando, as pessoas escutam muito a voz de Deus, tomando banho e dirigindo. São dois momentos que eu escuto demais, as pessoas falando, estava dirigindo, Deus falou comigo, estava tomando banho, Deus falou comigo. Aí eu fico me perguntando, por que nesses momentos tantas pessoas relatam que tem essa experiência de Deus estar falando com ela? Eu vejo que é um momento que ela fica quieta, que ela vai lá e consegue se concentrar e consegue estar meditando mesmo. É um momento que o Espírito Santo vai lá e sopra. Eu acredito que Deus fala o tempo todo, nem sempre a gente consegue captar o que Ele está falando. E nesses momentos mais de quietude, a gente consegue discernir melhor o que Deus está falando. Contigo também é assim, pastor? Você sai da pregação e fica, às vezes, a semana toda pensando que você ministrou? Exatamente. E, igual você falou, às vezes a gente fala, a gente não percebe o que a gente falou. Inclusive, nas minhas aulas de homilética, eu falo muito sobre isso. Eu tenho a informação aqui na minha cabeça e antes dela chegar até aqui na boca, eu preciso passar por aqui, né? Eu preciso ouvir aquilo que eu estou dizendo. Só que a correria, o tempo, às vezes não permite a gente fazer isso, né? Então, como você falou, a meditação ela tem várias nuances, né? E você pode fazer isso de determinadas formas, adaptando também a sua rotina, né? Eu tinha um modelo de meditação antes dos meus filhos, agora com os meus filhos eu tenho outro modelo adaptado aí à minha rotina, minha nova rotina. É mais desafiador, né? Mas não pode se limitar a não fazer, né? Não pode ter desculpas. Só uma curiosidade, pastor, você se escuta depois que você prega? Porque aqui eu sofro bullying. Não entendi. Você se escuta depois que você prega? Costuma se ouvir? Por quê? Porque eu me ouço e o Tiago fica fazendo escuto. bullying comigo. Eu acabo ministrando, às vezes uma palavra de oferta, Eu não alguma escuto coisa. a pregação toda. Mas você faz uma avaliação ali, não faz? Aí o Tiago fala, eu nunca me ouço. Mal Eu falo apanhado assim, em muitas críticas, né?
Nossa, e eu tenho um problema sério que eu troco os nomes às vezes. Agora eu estou ficando mais treinada, mas eu estou ficando treinada porque eu já vi tantas vezes que eu troquei. Aí eu fico já mais alerta, né? Então, tem gente... Eu não vou falar a terceira vez o meu mico aqui. O pastor Hudson não sabe, né? O pessoal da GBD já cansou. Esses dias, pastor Hudson, me pegaram aqui de supetão na igreja para apresentar um ao vivo, que era o link entre o final do culto e o batismo. E aí, eu, despachada, né? Não, pode deixar, eu faço aqui. E estou lá falando, chamou uma entrevista outro, e fui falar um link lá do batismo com relação ao dilúvio, e eu estou lá, não, porque tal, é como a Arca de Noé, porque quando Moisés colocou os animais na arca, e eu te digo que eu não faço ideia como eu falei isso, tem noção. E eu só soube porque eu fui me ouvir. Eu falei, tá vendo que eu tenho que me ouvir? Mas não adiantou nada, mandei tirar do ar, mas eu mesma já cantei para todo mundo. É melhor a gente se expor do que ser exposto, né? Nem deu tempo de ir pro Lago Meme? Mas eu troco também, eu troco. Demais. Então, eu acho que quanto mais a gente rumina, né, mais isso se torna sedimentado, é um conhecimento sedimentado de você. Todo conhecimento, na verdade, ele vai sendo sedimentado, né? Se você for estudar para concurso, eu estudei muito tempo para concurso, e eu falo, vai estudando, uma hora aquilo ali vai fazer parte de você, você não vai se esforçar mais para lembrar daquilo, aquilo lá já é uma verdade, já está consolidado, e você vai construindo fundamento em cima de fundamento. E com a palavra também é assim, né? A gente vai construindo em cima de um outro fundamento que vai fundamentando. Meu filho fala assim, eu já li a Bíblia toda, não preciso ler de novo. Eu falei, meu filho, se fosse assim, não estava aí há tanto tempo, né? Porque cada vez você vai acrescentando, você vai falar assim, nossa, uma coisa aqui que eu nunca vi, nunca tinha percebido isso. Eu sempre achei que era assim, de repente, uma vírgula, uma preposição, um conectivo, e você só vai conseguir observar essas coisas na segunda parte, que a gente quer falar, que é no estudo, né? Exatamente, porque a meditação, ela tem, inclusive, essa finalidade, né? Porque a gente recebe a orientação de Deus. Então, num determinado momento da nossa vida, a gente não precisa receber aquela orientação. Então, a gente passa pela palavra e a gente não percebe algumas coisas. Depois a gente chega naquela frase, né? Gente, como é que eu nunca vi? Isso estava na Bíblia? Parece que Deus colocou isso hoje de manhã para mim, né? Então, esse objetivo da meditação, ele é muito incrível, porque você pode ler a Bíblia 4, 5, 6 vezes, mas ela sempre vai ter alguma coisa nova para você aplicar na sua vida, né? Inclusive, um dos objetivos também é esse, porque uma meditação bem feita, ela vai te gerar um fruto, né? Fruto de arrependimento, um fruto de obediência, porque você vai ver algo que você não está alinhado com Deus naquele momento e que você precisa alinhar. Então, o livro, ele fala isso, na prática a gente percebe. Quando a gente realmente medita na palavra de Deus, a gente tem que sair com aquela percepção de que algo precisa mudar, algo precisa melhorar, e muitas vezes em relação a uma palavra que você já pode ter lido já 100 vezes, mas ela vai ter uma aplicação prática, talvez inédita na sua vida. E falando sobre meditação, não medicação, gente, meditação. Aproveita e fala para a gente algumas dicas de como meditar. Então, a primeira dica, né, como eu falei na aula, essas dicas, elas são exemplificativas. Cada pessoa, ela vai ter que entender a sua realidade e se adaptar. Mas existem dicas que a gente pode seguir de maneira geral. A primeira dela é eliminar justamente essa distração. Eliminar esse ruído, eliminar essa multidão. Então, largar o celular, né? Nos dias de hoje, o celular, ele ajuda todos nós, se a gente souber usar da maneira correta. Então, a primeira coisa é eliminar a distração e ir para um lugar quieto. Pode ser no seu quarto, pode ser um parque. Eu falei também sobre a meditação contemplativa, que muitas vezes a gente tem que meditar, a gente tem que orar de olhos abertos, olhando para a natureza e vendo como que Deus é magnífico, toda a criação dele. É a gente ler a palavra e internalizar, a gente olhar a palavra e pedir para Deus falar com a gente. Deus, o que o Senhor quer mostrar para mim com essa passagem? Então, o desafio para a turma foi de ler Salmos 1, né? Então, eu até desafio o pessoal, pensa, se você, o conselho de quem que vocês estão seguindo, né? Quais são
as mesas que você está se assentando, com quais pessoas você está parando no caminho. Então, essas dicas para a meditação, elas são bem objetivas, é você eliminar a distração, você ler a Bíblia, pegar aquela palavra, internalizar, né? A figura que eu coloquei da vaquinha por isso, não é porque eu estava chamando ninguém de boi, eu fiquei até preocupado, né? Mas é de você ruminar a palavra, você colocar para dentro, depois colocar para fora, internalizar de novo, e isso você fazer durante todo o dia, porque a meditação é dia e noite, não é só com a leitura, é com a prática principalmente. Então é você perguntar para Deus, Deus, como que eu tenho que aplicar isso na minha vida? E uma coisa que é muito importante, que por muitas vezes a gente pergunta para Deus o que a gente tem que fazer, a gente pede a solução para Deus, quando Ele vai falar, a gente sai, a gente não para ouvir. Então a última dica que eu tenho é silenciar, é a gente ficar quieto e só ouvindo o que Deus tem para falar com a gente. Eu acho que com o passar do tempo a gente até entende que o diálogo com Deus é muito mais sobre ouvir o que Ele tem para falar conosco do que simplesmente falar e pedir. Então são essas 4 dicas que eu tenho para deixar de maneira assim bem objetiva, e cada um tem que ir adaptando, né, de acordo com a sua realidade. Isso aí. E o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí como é que acontece? Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que tudo que ele faz prospera, e as suas folhas não murcham, e no tempo oportuno ele vai dar o fruto. Então, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente vai se tornando mais sábio. É algo que funciona para tudo. Se você medita, se você coloca em prática a palavra de Deus, não só o seu estudo na palavra, mas você vai aprender a estudar, e isso vai funcionar para outras áreas da sua vida. Quando você se dedica a ter o conhecimento de Deus, ter os outros conhecimentos vai ficar mais fácil também. Muitas vezes as pessoas colocam que o tempo é um problema, né, para estar estudando, porque às vezes tem outros afazeres, ou está estudando. Se você prioriza o estudo de Deus, você aprende a estudar até melhor para os outros estudos que não são especificamente sobre a palavra de Deus. Então fica aí uma dica, né? Coloque o estudo de Deus em primeiro lugar, e você vai ver como você vai render até mais em todos os outros estudos que você for fazer na sua vida. E pastor Hudson, quantas matérias você é professor, pastor? Já cita quais matérias você é professor no Carisma? Jesus. Eu dou hermenêutica, homilética, Novo Testamento, Velho Testamento e História da Igreja. 5 disciplinas. E são disciplinas que requerem estudo, muito estudo, né? Parece que algumas, claro, todas você tem que estudar, mas algumas que até a gente chama de inspirativas, né? Dá para você ir em alguma direção aqui, às vezes Deus mesmo dá uma direção muito específica durante a aula e tudo, mas essas matérias especificamente, elas exigem estudo. E como é que é, pastor, a sua rotina de estudo, com todas as demandas que você tem? Primeiro, eu tive que entender, né, o porquê de estudar e o porquê de meditar, porque muitas pessoas acham que o estudar é para você adquirir um mero conhecimento, né, você virar tal. E não, esse conhecimento todo adquirido através do estudo da Escritura como disciplina é a formação da nossa mente para a gente conseguir, de fato, apresentar ao Senhor um culto coerente, né, que é o culto racional mencionado lá em Romanos. Para mim tem sido desafiador com a nova rotina. Eu tenho que me organizar nos horários para eu conseguir não ter tempo de estudo e de meditação. Algo importante que é bom a gente mencionar aqui, que eu acho que as pessoas elas se cobram bastante, né? Nós nos cobramos bastante. Eu falo até por mim também. E às vezes as pessoas podem se cobrar comparado a uma outra pessoa na internet. Exemplo, nós vamos ver várias pessoas postando as leituras que elas fazem, o tempo de leitura, estudo, né, os livros que estão lendo, e às vezes alguém olha e fala assim, poxa, eu não consigo ter esse tempo, eu não consigo fazer isso. Acho que as pessoas têm que entender algo. Não se compare com o outro, cada um tem a sua rotina,
cada um tem os seus afazeres, então tem gente que tem mais tempo para conseguir fazer um estudo, né, mais sistemático, outros vai ter que se organizar, e é o meu caso. Então, antes de casar, eu conseguia sentar, parar e ficar muito mais tempo estudando, fazendo, né, as minhas meditações e meu devocional. Hoje, eu tenho que me organizar em alguns tempos, alguns horários mais reduzidos, mas com mais frequência. Então, a oportunidade que eu tenho, né, eu vou lá e paro e faço um pouco. Antes eu fazia, por exemplo, ficar mais tempo, horas parado estudando, né, ali meditando e aprofundando no texto bíblico. Hoje já são pequenas porções diárias de acordo com a minha rotina. E é o que eu consigo na realidade atual. A ideia é não deixar de fazer, porque nós temos uma mania também. Eu quero fazer, então eu vou tirar 1 hora para estudar e ler escritura. Talvez você não vai conseguir se você não tem disciplina. Então você tem que começar com pequenas porções até que você consiga ir para um tempo, né, maior aí de estudo e meditação. Foi algo que a gente falou em todas as disciplinas até agora, né? Não mire um alvo muito grande que você possa desistir. Comece aos poucos. Oração, começa aos poucos. Jejum, começa aos poucos. E a dedicação para o estudo também vá crescendo e avançando nisso. Pastor Hudson, você sempre gostou de estudar? Olha, eu sempre fui interessado, mas algo que eu sempre comento, assim, eu tenho 3 irmãos, somos em 4, e a gente nunca teve um incentivo, né, para estudar, aprofundar, ler livro. Foi um hábito adquirido. Sempre fui curioso, sempre gostei de umas disciplinas históricas, nunca me dei bem com exatas, sempre gostei mais de história. Mas eu tive que ir com o tempo aprofundando, melhorando isso, né? De estudar, parar para ler. Então, eu confesso que foi um hábito adquirido. Não tinha tanta disciplina assim. Pastor Tiago, e você? Como é que é a sua rotina de estudo? E se você, como é que foi a sua vida com o estudo, né? Você sempre gostou de estudar? Era bagunceiro? Não foi uma reta, né? Teve momentos diferentes. Eu também. Tamo junto. É aquilo, né? Foi um gráfico assim, ó, foi crescendo, mas tinha os baixos, altos. O importante é não desistir. Eu digo que a perseverança é uma das principais características de um cristão, porque às vezes vai ter um dia mal, às vezes uma semana mal, mas você não pode desistir. Continua, porque vai passar e você... Que nem a Cassiana, né? E você vai passar e cantar de lá que só o Senhor é Deus. Vai passar, você não pode desistir. Bem, assim, na escola eu gostava de estudar, não tinha um hábito muito frequente, mas às vezes estudava, tinha algum grupo de estudo, mas não era tanto assim, né? E depois que eu me converti, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande, principalmente depois que eu tive experiência com o Espírito Santo, que eu comecei a ter um desejo fora do comum na minha vida até então por ler. E eu comecei a ler muito de tudo quanto é vertente que aparecia pela frente. Eu não tinha crivo também, né? Tinha acabado de me converter, então o que passava pela frente eu lia. Então, às vezes eu li uma coisa, de repente eu li um outro livro, mas parece que está falando o contrário daquele outro que eu li. Como é que funciona isso? Até que eu tomei uma decisão, deixa eu primeiro ler a Bíblia toda, depois que eu ler a Bíblia toda, eu vou ter pelo menos uma noção, aí eu volto a ler algum livro cristão. Aí eu parei tudo, não li mais nem o livro cristão até ler a Bíblia inteira. Aí eu comecei pelo Novo Testamento, li o Novo Testamento todo, com exceção de Apocalipse, porque alguém me disse que Apocalipse você tinha que entender a Bíblia toda para chegar em Apocalipse. Então deixei Apocalipse reservado, fui para o Antigo Testamento, li todo o Antigo Testamento, e tem um livro que, assim, tem livros às vezes que você lê várias vezes, né? Por exemplo, a carta de Tiago, as cartas de João são pequenininhas, Gálatas, assim, às vezes você lê 3, 4 vezes, assim, você lê muitas vezes. Agora tem outras que parece que assim testam um pouco mais sua fé. Para mim, Ezequiel é uma assim que, e olha que eu gosto, mas assim, Ezequiel tem uns capítulos que são compridos, tem uns, sei lá, 60 versículos num capítulo, aí de repente vai para o outro e 40, e uns versículos grandão que dá para fazer uns 3, sabe?
Aí eu lembro que para eu acabar de ler o livro de Ezequiel, eu fiz um propósito de ler de joelho, porque se eu tivesse a oportunidade de levantar, eu ia sair, eu não ia acabar de ler. Aí eu li, sei lá, uns 10, 12 capítulos, uma tacada só, eu falei, beleza. Aí eu fui ler Apocalipse. Apocalipse, então, foi outro negócio, que Apocalipse, eu tendo um monte de ideia do que é aquela coisa, a imaginação voa com o Apocalipse, né? Aquele tanto de símbolo, de figura, isso deve ser aquilo outro, tal, aí acaba o livro, você, cara, será que realmente é isso? Mas aí eu li essa primeira vez, depois eu fui ler outros livros cristãos e continuando a ler a Bíblia, né? E eu digo assim, o estudo é por camadas. Primeira vez que você lê a Bíblia, vai passando, lê tudo. Não vai dar tempo de você estudar, você pormenorizar. Às vezes grifa uma coisa aqui, anota uma assim que te chamar muita atenção, mas lê. Acaba de ler a Bíblia por inteiro, tem essa experiência, aí depois você vai poder estudar, e você vai ler um pouco mais devagar, você vai conectar, o próprio Deus vai te lembrando algumas conexões. Opa, eu já vi isso em algum lugar. Você chega lá no Novo Testamento, quando for falar de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Jonas, você fala, eu já vi isso em algum canto. E depois, nas outras leituras, você vai se aprofundando cada vez mais. Então, são camadas. Você vence uma camada, de repente você vai um pouco mais fundo, você vai para uma outra camada. Foi o que o Gabriel falou. O estudo, toda vez, Deus tem algo novo para falar para você. Tudo está lá escrito, mas a sua percepção vai aumentando à medida que você é exposto à palavra de Deus. E aí foi isso. Tinha época assim que eu lia muito assim, li uns 4, 5, 6 livros por semana, várias semanas assim, assim, às vezes eu até paro para pensar, gente, será que é normal mesmo? E eu lembrando, já era tanto livro, só que os livros, depois eu fui ver que os livros não eram tão grossos assim, né? Os livros eram assim, 120 páginas, 150. Hoje em dia eu pego um livro para ler, o livro tem 900 páginas, eu não consigo ler nessa velocidade toda, né? Mas eu tinha bastante esse hábito depois que eu me converti, eu adquiri esse hábito de ler bastante. E Gabriel, você era um garoto estudioso? Ou é melhor pular essa parte? Não, até nunca tive problema. Eu estou rindo porque eu nunca tive dificuldade com estudo. Na verdade, quando eu lembro da minha infância, eu me lembro estudando. Não por questão escolar, mas sim porque eu sempre tive vontade de aprender. Uma imagem assim, muito marcante na minha cabeça, né? De eu pegar os livros da minha mãe, de direito, eu com 10 anos, e começar a ler, sem entender nada, mas era livro, eu queria ler. E eu sempre tive essa questão de eu ver alguma coisa, eu preciso aprender e ir atrás desse conhecimento. Então, comecei a ter esse hábito de leitura, por exemplo, muito novo. Eu, com 14, 15 anos, eu conseguia ler, no mínimo, 12 a 16 livros por ano. Só que eu era um aluno um pouco diferente, né? Para não dizer estranho, como me chamava, porque eu não anotava nada. Eu sentava, eu olhava, e poderia ser exata, poderia ser português. Eu só observava e conseguia ir bem nas provas. Então, eu nunca fui aquele aluno convencional de estar bonitinho ali, anotando. E por muitas vezes, muitos professores perguntavam para mim, questionavam se eu não tinha colado para ir tão bem na prova, né? Porque às vezes eu não botava uma fórmula de matemática, fazia de cabeça. E depois da minha conversão, a primeira Bíblia que eu tive foi uma Bíblia de achados perdidos de estudo de Genebra. E eu já li a Bíblia antes, quando eu era criança, mas não tinha aqueles comentários. E aí, quando eu descobri que tinha uma Bíblia de estudo que explicava ali mais aprofundado, aí eu mergulhei. Aí eu fui embora e me interessei cada vez mais de saber, porque, como o pastor Tiago falou, às vezes você faz uma leitura, a primeira leitura ela é um pouco mais superficial. A partir da segunda, da terceira, você vai se aprofundando. Mas existem leituras que você precisa de um auxílio, né? Você precisa de auxílios que são extrínsecos, né? Como o livro fala. Então, ir atrás de uma Bíblia de estudo, de um comentário, de um dicionário, entender o contexto histórico. Então, dessa parte de estudo, para mim, sempre foi muito tranquilo. É um hábito que eu tenho de, a qualquer momento, qualquer hora que eu puder, antes da live começar, eu estava quietinho no meu canto ali, estudando, pegando a teologia sistemática, lendo um pouco. Então, é algo que eu faço com muito prazer, algo que é muito fácil assim, para mim, é bem tranquilo, né? Então, eu nunca tive problema em escola, não. Só esse problema de não gostar de anotar nada.
de ser diferente. Algo que o pastor Hudson falou que é muito importante a gente entender é sobre a comparação. Existem pessoas que vão ter facilidade, existem pessoas que vão ter dificuldade, mas a gente precisa entender que é para todos. Uma coisa que minha mãe me falava para minha irmã, eu tinha também essa característica, eu conseguia absorver o conhecimento ouvindo e na aula apenas, né? E eu tinha algumas amigas que não tinham essa condição e minha irmã também tinha muita dificuldade de aprender. E ela chorava muito e minha mãe falava assim: Clarissa, alguns vão ter que estudar mais, outros vão estudar menos, mas todos podem chegar lá. Então, é para você entender, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldades, mas é para você. É para todos nós, porque a palavra fala que a gente precisa estar enraizado. Fala assim que existem pessoas que são levadas por todo vento de doutrina. Então, tudo que fala, a pessoa acredita. Tudo que fala, a pessoa aceita. Esses dias eu estava viajando com uma amiga e colocando algumas questões para ela. Eu falei assim: você já ouviu falar sobre isso? Aonde que isso está escrito? Eu não sei. Aonde que fala? Não sei. Mas a gente vai estabelecendo e fundamentando a nossa fé com base naquilo que a gente ouviu falar. E isso é muito complicado. Eu tenho falado aqui, pastor Hudson, que a gente precisa saber por que a gente acredita nas coisas que a gente acredita e saber por que a gente faz as coisas que a gente faz. Muitas vezes podem até estar ensinando a gente certo, mas se a gente não está fundamentado na palavra, isso se esvai. E aí eu fundamentei a minha fé no que uma outra pessoa disse. Aí essa pessoa me decepciona. Esse meu conhecimento está fundamentado no lugar errado, e por mais que ele fosse correto, ele vai desmoronar como areia. E o contrário também, o conhecimento errado, falho. E no dia a gente vai passar por um julgamento, e a gente não vai poder dizer: não, mas o meu pastor me ensinou, não, mas todo mundo falava que era assim. Mas graças a Deus nós temos acesso, né, à palavra, a tantos outros recursos, e a gente não precisa ser levado por isso. Pastor Hudson, queria que você acrescentasse em relação a isso, em relação a essa necessidade e o chamado para todos estarem se aprofundando na palavra. É uma coisa que eu tenho falado aqui mesmo na Faculdade do Carisma aqui em Campo Grande, estou lecionando aqui hermenêutica, e eu falei: gente, o estudo da Escritura, né, a importância de você aprofundar na Escritura, parar de fato para ouvir Deus através da Escritura, é para você também acabar, não só parar de ser levado por qualquer evento de doutrina, parar de acreditar nas coisas que as pessoas te contam, que hoje em dia, na era da tecnologia, os pregadores de YouTube, né, onde eles são supervalorizados por serem famosos, ou às vezes utilizarem um verso da Escritura para uma palavra bonita e que nem sempre tem alguma relação de fato com o que Deus está dizendo. A gente precisa pensar em estudar, aprofundar na Escritura, para acabar também com aquela ideia, com aquela fala, né? Eu acho que é assim, ou seja, o estudo da Escritura e parar para ouvir Deus através da palavra é para você jogar fora, né, a minha opinião, jogar fora a sua opinião, ou seja, com relação à palavra de Deus, não há espaço para o que eu acho, não há espaço para a minha opinião, nem a opinião de uma outra pessoa. Deus é soberano, a sua palavra ela é soberana, e isso é muito bom, porque cai as vendas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, e agora não sou mais levado pelas coisas que vão me contando, ou as coisas que eu escuto na internet, e nem mesmo aquilo que eu acho, né? Porque a tradição, né, carregamos, né, os nossos pressupostos teológicos. Eu preciso submeter tudo isso à Escritura. E como que eu vou submeter tudo isso à Escritura? Isso, né, me aprofundando na palavra de Deus, para justamente eu jogar fora a minha opinião e jogar fora também as ideias erradas que nós escutamos. Tantas pessoas que às vezes, só por usarem um verso da Escritura, as pessoas já abraçam como verdade, né, no mesmo nível aí da palavra de Deus, e às vezes não tem nada de palavra de Deus, é somente a aparência. Então, por isso que é importante mais a gente falar disso, incentivar as pessoas, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu nível de conhecimento,
A Bíblia é um livro difícil de compreender, sim, mas você, independente do seu nível de conhecimento, você vai, né, pode ler, você pode estudar, né, e alguns assuntos vão ficar claros para você, ainda mais hoje com uma gama de versões que nós temos hoje, né, de linguagens que vão facilitar bastante a compreensão das pessoas. Então, independente do seu nível intelectual, você precisa se aprofundar, você vai conhecer, né, a Escritura dentro de um nível aí para você ser salvo, para você ir conhecendo ao Senhor, e você vai se apaixonar. Então, você vai querer cada vez mais isso. E o privilégio que nós temos, né, que a Bíblia é o único livro que você tem a oportunidade de ler junto com o autor. Então, não é um perfil só técnico, É verdade. mas é espiritual, né? Não é um livro de interpretações, mas é um livro de revelação. E essa revelação que a gente tem que buscar. Pastor Hudson falou de uma coisa muito importante, é um alerta, porque a gente vive cercado de bombardeios de informação. E para a gente, né, nós estamos aqui numa bancada de 4 pessoas que amam estudar, amam o ensino, né, estão com chamado vinculado a isso, e algumas coisas incomodam mais a gente do que geral, né? A gente ouvir alguma pessoa falando uma coisa que não é verdade. Esses dias estava aqui um irmão, ele claramente é um evangelista, e a gente. Aí a pessoa falou uma coisa assim, nada a ver, nada a ver. Aí a gente falou assim, não pode, cara, isso não, qual é a fonte disso, não sei o que. Ele, gente, mas que diferença isso vai fazer? A gente tem que olhar para Jesus, Jesus é lindo. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E algo muito importante com relação à internet, porque as pessoas na internet estão querendo, muitas vezes, a visualização, o like. Então, ele vai escolher falar daquilo que vai dar audiência, daquilo que vai fazer as pessoas curtirem. E isso é muito preocupante, porque você não vai estar comendo de uma comida saudável, de uma comida essencial. Você vai comer de uma comida escolhida para que você consuma, né? E geralmente o que a gente quer consumir não são as coisas saudáveis. A gente quer consumir aquilo que nos sacia mais rápido, mas que não nos sustenta. E com conhecimento é assim. Então, ponto 1, as pessoas vão estar divulgando aquilo que acrescenta mais likes. E outra, essas pessoas não têm compromisso com quem está ouvindo, como um pastor tem compromisso com o seu rebanho. Então, se ele fala ou ensina algo que é imprudente, que vai conduzir as pessoas ao engano, ele nem conhece as pessoas que vão estar ouvindo aquilo. Então, muito cuidado você sair reproduzindo, repetindo, ou pior ainda, vivendo coisas que você ouviu alguém falar na internet sem você saber. A Bíblia elogia um povo, os bereanos, que estavam ouvindo ali o ensino dos apóstolos, mas eles iam para a palavra conferir. Isso não é ofensivo. Se alguém se ofende de você tirar a prova na palavra daquilo que ele está ensinando, essa pessoa não está com o coração correto. Mas aquele que está ensinando verdadeiramente a palavra, a gente se alegra de ver e fala assim, não, peraí, aonde que está escrito isso? Onde que eu vejo? Porque a gente vê realmente um interesse e um zelo por aquilo que está sendo ensinado. Gabriel. Essa parte que a pastora Natália e o pastor Hudson falaram é muito importante nos dias de hoje. Foi falado na aula também, eu coloquei sobre não terceirizar a nossa fé. Então, o propósito de Deus é que sejamos sacerdotes. Então, o sacerdócio, ele é universal, ele é para todo crente ele tem acesso a Deus. E a gente vê em Êxodo 20, por exemplo, 19, falando, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então a gente vê um povo que tem a oportunidade de falar diretamente com o próprio Deus e pedindo para que o outro o faça. Então, por muitas vezes a gente lê uma passagem dessa e fala, nossa, que absurdo. E quando a gente olha para a nossa realidade, isso ainda ocorre hoje. Porque eu não abro mais a Bíblia, eu falo para não falar, as pessoas não abrem. Ela vai numa pregação do YouTube e o que aquele pregador falar, ela tem como verdade, ela replica e ela fundamenta a fé dela naquilo que um terceiro ensinou, e ela não vai na fonte. Então, nós temos acesso direto à fonte para abrir e olhar isso que a pastora Natália falou, é a mais pura verdade. Aquele que é fiel à palavra, que está ensinando conforme a palavra, ele quer ver as pessoas abrindo, quando a gente fala assim, só vamos abrir a Bíblia no livro tal, e as pessoas abrirem. Porque, por muitas vezes, nós ficamos com a Bíblia fechada
recebemos aquele alimento ali já processado pela pessoa que está passando. Se for errado, eu não vou saber, porque eu não estou abrindo a minha Bíblia para analisar. Então, é muito importante que todos nós saibamos que o estudo, o conhecimento de Deus não é algo, sobretudo, intelectual. Então, o estudo sobre Deus, ele é preponderantemente espiritual. Nós somos seres espirituais, discernimos as coisas espiritualmente, e o próprio Deus, como a pastora falou, que é o autor, ele mesmo nos ensina. Então, eu deixo esse alerta para todos nós que somos cristãos, muitas vezes ali piedosos, cuidadosos com a palavra, mas estamos terceirizando a nossa fé e não estamos fundamentando a nossa fé na palavra de Deus, e sim na palavra de outras pessoas que muitas vezes vêm e falam: olha, eu tenho uma revelação aqui que nunca ninguém teve e Deus, ele me trouxe. E a gente vai lá, corre atrás dessa novidade, e quando vai ver, a gente está alicerçando a nossa base, a nossa fé na areia, simplesmente. Então, esse é um alerta que eu queria deixar para todos. Abram suas Bíblias, tudo que vocês ouvirem. Pode ser o melhor pregador do mundo, abra a Bíblia e confira se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Homens de Deus continuam sendo homens. Então, todos estão... A Bíblia fala de profecia, né? Fala assim... Pode falar, pastor. E algo importante, assim, isso é uma prova de que nós amamos ao Senhor. É porque a gente acha que amar ao Senhor é você frequentar uma igreja, mente frequentar uma igreja, servir, né? Mas a palavra vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, né? E você me ama de verdade quando você pega os meus mandamentos, pega a minha lei, a palavra do Senhor, né? Estuda, traz para a sua vida. Só um adendo também que é de extrema importância, é que não é para também o crente estudar, né, e conferir, começar a verificar se de fato, né, essa oração ou aquele assunto está pautado na Escritura. Isso não é para ninguém se transformar num crítico de plantão, né? A humildade, ela faz parte desse estudo, né, dessa disciplina, do estudo como disciplina, né? A humildade, ela tem que estar aí junto, não é para você se tornar um crítico de plantão, porque se a nossa teologia não nos aproxima das pessoas, só nos afasta, ela não serve para absolutamente nada. É mais como um comportamento pautado no zelo, né? Do zelo, no cuidado, como a Escritura Sagrada, mas sempre com humildade em relação àquele que está nos ensinando. É mais para isso, não para a gente... Porque hoje em dia tem muitas pessoas que estudam para ficar bombardeando a outra, né? Criticando. Não é esse o propósito do estudo como disciplina espiritual. É para você amar mais ao Senhor, zelar pela Escritura, né? E ensinar e compartilhar a palavra verdadeira, né? O que de fato o texto está dizendo. Não é para se tornar um membro do Sinédrio, né? Não Piada pode. interna. Você pode ser o que você quiser, só não pode ser chato, né? Por favor. A humildade, ela tem que estar sempre, né, permeando tudo que a gente faz. O Andrew Murray, eu tenho dificuldade com sobrenomes também, mas ele fala que, assim como o orgulho é a raiz de todo pecado, a humildade é também a raiz de toda virtude. Então, tudo que a gente tiver, se a gente não tiver um coração manso e humilde, como foi o de Jesus, você pode estar fazendo a coisa mais certa, mas se seu coração não estiver humilde, não estiver querendo aprender, querendo servir a Deus e as pessoas, nada vale a pena, né? Posso falar se eu não tiver amor, nada, absolutamente nada, vai valer. Pastor Tiago. E esse alerta também, que tem o outro lado. O desafio da vida cristã é a gente ter uma vida equilibrada. A gente não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente seguir o caminho que foi proposto para a gente. E o apóstolo Paulo fala que o conhecimento, ele incha, mas o amor, ele edifica. E aquela pessoa que acha que conhece, ainda não conhece da forma como convém. Então, toda vez que uma pessoa se acha demais, acha que sabe demais, que não tem mais o que aprender, que ela está num nível, está em outro patamar, né? Quando a pessoa acha que está em outro patamar,
aí essa pessoa está perto de cair, porque todos podem e devem aprender continuamente. O segredo é você sempre estar aprendendo. Ninguém vai chegar nesse ápice do conhecimento, até porque o conhecimento de Deus é infinito. Por mais que a gente estude, a gente sempre vai ter mais que aprender. E uma coisa que eu acho tremendo da Bíblia é que, por mais que você leia, por mais que você estude, você pegue comentários, sempre vão ter algumas coisas que você não vai conseguir compreender por completo. Sempre. Não tem essa pessoa que sabe tudo de tudo. Claro que tem pessoas que vão fechando os gaps, né? Vai adquirindo mais conhecimento e, às vezes, não vai ter tantas deficiências no conhecimento. Mas você nunca vai entender 100%. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia tem uma mente inalcançável, muito maior do que a nossa. Então, nenhum homem jamais vai conseguir ter acesso a 100% do conhecimento de Deus, porque a mente de Deus é insondável, é muito maior do que a nossa. Então, nós devemos sim buscar cada vez mais aprender da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, crescer no conhecimento e saber que a gente nunca vai chegar no ápice. A gente vai ser um eterno aprendiz todos os dias que nós estivermos aqui. Se o seu conhecimento está te deixando superior a alguém, você está estudando errado. Você está fazendo isso errado. Para e volta, né? A palavra fala que se quem pensa, quem considera saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Porque quanto mais você estuda, mais você se sente ignorante. Essa sensação, pastor? Exatamente. Exatamente. Você não olha assim, só graça por nós, gente. Você olha assim, fala, não olha para as pessoas e fala assim, nossa, como eu sei mais que vocês. Você olha para cima e fala assim, meu Deus, como eu ainda não sei de nada, eu achava que eu sabia de alguma coisa. E o autor no livro ele fala exatamente também uma frase que o pastor falou no começo. O acúmulo de informação não é necessariamente conhecimento. Então, o conhecimento ele tem que gerar uma transformação na nossa vida, na vida do próximo. Então, se eu estou só acumulando, não tenho conhecimento. Falar bonito não é sabedoria, então tem que ser uma vida de aplicação prática mesmo na nossa vida e na vida do próximo. Na verdade, a gente só sabe algo verdadeiramente quando a gente consegue praticar aquilo. Dentro da cultura do judeu, ele entende o ensino como algo que ele consegue replicar, não só como algo que ele ouviu. O entender, ele está muito além da compreensão apenas cognitiva. Mas o entender, o saber de verdade, é quando não só você tem o conhecimento, mas quando você consegue colocá-lo em prática. E o nosso estudo tem que nos conduzir a isso. Uma coisa também que eu quero falar com vocês, que a gente tem que ter muito cuidado, é para a gente não acabar se isolando da realidade. A gente estudando ali no Carisma, uma coisa que a gente ouviu foi que o mestre ele nunca pode se dissociar do pastor, porque o seu conhecimento precisa servir a algo, principalmente a alguém. Se você tem conhecimento só para ter conhecimento, esse conhecimento não está servindo para amar pessoas, edificar pessoas, ajudar pessoas, ele é inútil, porque o reino ele serve para isso. E a gente estava lembrando, exatamente um ano atrás, a gente, na EBD, estudamos a reforma, aproveitando agora o mês de outubro ano passado foi todo estudando sobre a reforma. E eu recebendo as pessoas ali na porta, chegou um rapaz meio perdido assim, falou, a escola bíblica é aqui mesmo? Eu falei, sim, é aqui, pode entrar, olha, esse mês a gente está falando da reforma e hoje a gente vai falar da segunda sola. Aí ele olhou para mim, segundo o quê? Eu fiquei tão envergonhada que eu falei, gente, eu estou numa bolha tão minha, né, tão absurda, que eu estou falando uma coisa que muita gente não faz noção. O cara, depois eu descobri, era a primeira vez que ele vinha na igreja. E eu falando simplesmente de sola com ele, né? Eu acho que ele falou assim, eu achei que estava na igreja, não na sapataria. E que você falou, eu acho que é o pastor Márcio que fala isso. O pastor Ruth vai poder me auxiliar nessa, né? Que você vai começar a responder as perguntas que ninguém está fazendo. Se você está longe do rebanho, se está longe das necessidades das pessoas, você vai começar a falar de assuntos que ninguém está com dúvida naquilo, as pessoas estão com outras dúvidas. Então, a gente tem que sempre ouvir e buscar estar sensível à demanda das pessoas. Por isso que a gente sempre fala, coloca a sua pergunta aqui, conversa com a gente, manda no Instagram, manda aqui no YouTube, porque a gente quer saber realmente o que você precisa aprender, até para a gente se dedicar a isso. Porque o mais importante é que
o que você está precisando aprender nesse momento seja atendido. Porque a palavra certa, no momento oportuno, ela tem um valor tremendo. Então, quando a gente encaixa o ensino na necessidade, isso aí a pessoa vai levar para o resto da vida. E sobre ouvir pregações, né? Tem pessoas que são maratonistas de pregação. Glória a Deus, antes de ser maratonista de pregação do que de série na Netflix. Nada contra as séries, tudo tem seu tempo, seu momento, mas a gente está falando a respeito de prioridades e coisas que edificam. Pastor Hudson, ouvir pregação substitui o ensino, o estudo? Não substitui. Não dá para a gente... Eu acho que até é um apelo que a gente deve fazer para todos os crentes. É muito mais fácil para alguns, né, parar hoje para poder escutar a pregação. Mas você hoje pegar a própria Bíblia, né, e começar a estudar e a meditar nela é completamente diferente. É muito mais eficaz, muito mais efetivo. Porque eu falo até mesmo porque eu sou um pregador. E quando eu estou estudando aquele texto para poder transmitir, né, para a minha igreja, no caso, eu sofro aquela palavra no meu interior primeiro ali. Então, quando estou estudando, eu sou muito mais alimentado, agrega muito mais conhecimento e valores para mim, porque aquele tempo de pregação ali, ele é um tempo onde eu tenho que... São vários fatores que eu tenho que conseguir considerando. Eu resumo ao máximo todo aquele estudo que eu faço, todo o conteúdo que eu consegui fazer, levantar daquele texto. Eu não consigo transmitir em sua totalidade, né? Às vezes, e tem a parte de aplicação, tem que pensar na pregação, ou seja, tudo aquilo que nós levamos no tempo de pregação não é o conteúdo todo do texto, não diz respeito ao conteúdo todo do texto. Então, todos os detalhes, né, necessários para você conseguir compreender o texto em sua totalidade, você vai conseguir fazer dentro de um estudo, né, você, a Escritura e o Espírito Santo. É muito mais enriquecedor. Acho que é interessante você ouvir pregação, quando você estiver dirigindo, né, fazendo alguma outra atividade, ser alimentado por uma ministração. É super edificante, eu acho que vale a pena sim. Agora, não substitui você parar, você mesmo estudar com a iluminação do Espírito Santo ali, né? O Espírito Santo iluminando o texto bíblico, porque é muito mais enriquecedor. Eu falo como pregador, porque eu tenho esse tempo de estudo para pregar e eu não consigo levar todo aquilo que eu absorvi do texto naquele tempo de estudo de preparo para aqueles 40, 50 minutos que nós vamos levar ali para o culto público. Trazendo para essa realidade também, por coincidência, né? Hoje eu passei o dia meditando a respeito disso, sobre ouvir pregações. E a pregação, com certeza, ela é muito válida. Ela é uma fonte também de aquisição de conhecimento, mas ela não pode ser a nossa fonte primária, né? Como o pastor falou, quando a gente assiste um pregador durante 40 minutos, 1 hora, para ele chegar naquele nível ali, com certeza ele dedicou muitas horas para adquirir aquele conhecimento e Deus falou muito mais com ele. E aí eu vim, né, viajando no meu mundo hoje, pensando qual seria a diferença. Quando a gente ouve uma pregação, é como se fosse um bife que já vem pronto ali no prato para você comer. E quando você vai na Bíblia, lá na fonte, é como se você participasse de todo aquele processo, né? Espero não ser cancelado aí, né? Mas é como se você fizesse o abate do boi, né? Você tirasse o bife, fizesse todo aquele preparo. Então aquele processo ele vai falar muito mais com você do que você simplesmente pegar aquele bife pronto e se alimentar. Então é você sair daquele leite de quando você é bebê e você recebe, Hebreus 5 fala sobre isso, e você já partir para o alimento sólido. É você realmente conseguir chegar àquele nível de conhecimento, de transmissão de conhecimento, porque você foi buscar na fonte. Mas é válido, mais uma vez falando, a pregação, como qualquer outra fonte, tirando a Bíblia, a gente tem que ser bastante criterioso, a gente não pode dar ouvido a todas as vozes que vêm, mas é interessante que a fonte primária seja sempre a Bíblia.
Nada como você receber direto de Deus, né? Tem uma frustração que é muito boa. Quando você está lendo a Bíblia e você fala assim, uau, eu nunca ouvi... Gente, eu sou mestre nisso. Eu nunca ouvi ninguém... Será que ninguém nunca leu isso? Nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E aí não passa uma semana, eu escuto alguém pregando, ou chega um vídeo para mim da mesma coisa. Eu falo assim, nossa Deus, eu achei que era exclusiva essa. Achei que era para mim. Mas eu digo que é uma frustração boa, porque é o que o Gabriel falou na aula, né? Falou, gente, se você recebeu uma revelação inédita, que em mais de 2000 anos de história da igreja, ninguém nunca recebeu, calma. Duvide, pode ter problema aí. Isso aconteceu hoje comigo, inclusive. Né? Eu falei alguns pontos aqui na aula, e aí eu fui ver, né, um pregador, né, muito famoso, bom de teologia, falando até trechos que eu coloquei na aula. Eu falei assim, cara, ele viu minha aula. A humildade, brincadeira, Gabriel, a humildade. Brincadeira, claro que foi brincadeira. Aí quando eu fui ver, ele fez o upload do vídeo 6 dias antes. Caramba. Né, 6 dias atrás. Então, assim, 5 dias antes, ele falou diversos trechos que eu coloquei na aula. Então você vê esse alinhamento. Hoje eu também vi, por acaso, um vídeo do pastor Hudson falando sobre Romanos 12, que eu também coloquei na aula. No dia do culto, o pastor também falou sobre o sacerdócio universal, que também confirmou algo. Então você vê que a palavra de Deus ela é bem alinhada e tudo faz sentido. Tá tudo bem alinhado mesmo. Tudo vai se complementando. Aqui está falando assim a dona Miriam, exatamente o que aconteceu comigo. Ao descobrir as Escrituras, realmente me apaixonei por esse estudo. Estou fazendo carisma, estudando em casa e ainda quero mais. Dona Miriam é um exemplo para nós. Ela fala que as pregações para quem está começando a caminhada são fundamentais, mas devem ser complementadas pela leitura da passagem abordada em sua integridade na Bíblia, completo conhecimento. Dona Miriam tem o quê? 4 meses de batizada? Foi do penúltimo batismo. Tem 3 a 4 meses de batizada. Ela tem 70 anos e ela fala, gente, eu estou começando a viver agora. É a nossa inspiração, o pastor Hudson. Não sei se já pôde conhecer ela aqui no Carisma, mas no próximo dia que você estiver aqui dando aula, você vai ter o prazer de conhecer Dona Miriam. Vamos para as perguntas? Você que está aí nos assistindo, você pode mandar a pergunta aqui pelo chat do YouTube e eu já vou começar lendo algumas perguntas que a gente recebeu aqui pelo nosso Instagram, Pastor Tiago. Antes eu queria falar algo aqui, e Pastor Tiago, queria que você comentasse. A gente lançou uma enquete aqui falando o seguinte, qual é o maior desafio para estudar a Bíblia? 44% das pessoas que votaram disseram que é falta de tempo, 28% disseram que é não entender, 6% falaram sobre as palavras difíceis, e 22% aqui foi sincero, e falou que é a preguiça. Eita! Os outros não foram sinceros? Acho que não. Eu fui uma das que coloquei aqui falta de tempo, mas a gente pode falar que falta de tempo existe? Ou existe falta de prioridade? Troca tempo por prioridade na palavra. Tem a ver com organização, porque tempo todo mundo tem as mesmas horas, né? Nós aqui temos um trabalho secular, a gente tem filho, tem um tanto de rotina aqui, né? E... Filho, só o Gabriel. Filho, nós temos filhos, o resto né? tem filhos. E é prioridade. O tempo, você arranja um tempo, né? Então, acorda mais cedo, vai fatiando, né? É que nem a dieta. A pessoa tem que comer mais vezes para não ficar com fome. Então, antes a pessoa chegava, sentava, estudava 1 hora, 2 horas, 3 horas, não consegue isso. Estuda 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos, vai fatiando, vai alongando isso ao longo do tempo. O importante é ter a prioridade. A gente fez uma coisa muito interessante aqui na EBD, quando a gente falou de oração, que é o seguinte, antes de você pegar no celular de manhã, faça uma oração. Virou um gatilho, porque se você vai pegar o celular, vai ver o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, qualquer outra coisa, hoje em dia, todo mundo vai manusear o celular várias vezes ao longo do dia. Então, você vai ver aquilo em algum outro momento. Então, você acorda, faz uma oração. Eu não vou conseguir ficar orando 20 minutos. Faça uma oração de 5 minutos. Porque, às vezes, as pessoas começam no celular e passam o dia inteiro sem fazer 1 minuto de oração. Então, tira um tempo, já ora. É importante fazer esses gatilhos. Por exemplo,
antes de você ligar a televisão, antes de você ver um vídeo, já li minha Bíblia hoje? Então, ler a Bíblia e depois. Entretenimento tem seu lugar também, é importante que tenha. Só que esses gatilhos são importantes. Poxa, antes de ligar a televisão, vou ler um capítulo da Bíblia, 2 capítulos, 3 capítulos. Aí cada um vai definir como que vai fazer esse estudo. E importante é você priorizar, porque tempo todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, como que a gente organiza esse tempo que vai mostrar as nossas prioridades? A gente sempre tem tempo que a gente acha importante. Então, as coisas que são mais importantes ou que a gente considera mais urgente, a gente dá um jeito. Então, às vezes, parar, pensar e falar, olha, a palavra de Deus realmente é muito importante para mim, então deixa eu separar um tempo. Se eu não estou conseguindo na minha rotina normal, acorda 10 minutos antes, 15 minutos antes, tira um tempo, vai ler, ou então, antes de dormir, separa o último momento ali para você ler a Bíblia, meditar, grifar, anotar, organizar o tempo. Falta de tempo, na maioria das vezes, fala de organização. Pastor Hudson, uma pergunta aqui, não só sobre a gente estudar, mas a questão do ensino. O Daniel perguntou o seguinte: qual a importância da didática no ensino das Sagradas Escrituras? Os irmãos não acham que, como o ensino e o nível das informações são objetivos, que o professor deva primar, o que o professor deveria primar na lição? Falando a respeito da didática. Oi, consegue me ouvir? Deu uma travada. Então, a didática ela é de extrema importância, né? Ela significa técnica de ensinar. Então, como o texto bíblico é um texto muito distante da gente, além de você usar os recursos, né, da exegese e da hermenêutica, você precisa também, além disso, pegar essas técnicas que tá tudo junto dentro do pacote, né, de ensinar, porque a palavra de Deus, né, ensinar sobre a Escritura de Deus, não deixa de ser um ato pedagógico. Então, a forma como que o aluno vai aprender, né, tem uma relação aí da forma como o professor ele vai ensinar. Então, ela é de extrema importância, mesmo se tratando de um conteúdo espiritual, né, você precisa, de extrema importância para o professor, né, para o mestre, ter esse feedback do aluno, assim, não, o aluno precisa sair satisfeito com o conteúdo que você vai apresentar, ele precisa saber sair dali entendendo o conteúdo que você vai apresentar para ele, se tratando de um texto muito distante, né, se tratando de pessoas, as pessoas que escreveram o texto bíblico viviam numa cultura completamente diferente, viviam num contexto completamente diferente do nosso. Então, eu preciso usar todos os recursos que eu puder para poder facilitar. Algo que eu costumo dizer a palavra, ela está pronta. Eu que não estou pronto, nós que não estamos prontos. Então, eu preciso da didática, eu preciso da exegese, eu preciso da hermenêutica, eu preciso o tempo todo, tá? Pegar todos esses recursos aí para falar o aluno, né, para o estudante da Escritura crente. Pastor Hudson, muito obrigada. A gente sabe que você está com compromisso aí, agora vai partir para o ensino, vai aplicar aí toda essa didática. E a gente quer te agradecer demais por ter dedicado esse tempo para estar conosco. A gente sabe que está no seu coração, assim como está no nosso coração. Foi o nosso professor homenageado e nós somos uma família. Obrigada por esse tempo, tirar um tempinho aí desses dias que você tem passado fora para estar aqui ensinando, continuando ensinando para a gente. Vou te liberar para você poder prosseguir aí na sua jornada. Eu que agradeço, obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês, né? Quero deixar esse recado para todos que estão, né, participando aqui, vão ver esse vídeo, né, se dediquem realmente ao estudo, né, com muito zelo, com muito respeito, com coração ensinável, né? Vamos nos aproximar do texto bíblico com esse coração ensinável, deixar de fato o Espírito Santo falar conosco, deixar o texto falar conosco, né? Esse é o caminho aí para o crescimento espiritual. Parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado aí na escola bíblica, né?
pessoal se aprofunde cada vez mais no carisma para você dar esse pontapé inicial aí na sua jornada de estudo e aprofundamento teológico, que nossa igreja aí, graças a Deus, tem dado aí vários recursos para as pessoas se aproximarem da palavra de Deus cada vez mais. Obrigado pelo carinho, amo vocês e vamos embora cada vez mais aprofundar na palavra de Deus. Glória a Deus. Muitas declarações para você aqui no chat, depois você entra lá e confere. E só dizer que eu votei nesse semestre no senhor Tá para bom. professor homenageado. Meu voto não é voto secreto, não. Cara, de novo eu vou botar isso, acredita? Ué, Eu fazer vou o botar aí quê? de novo. Quem mandou ser tão dedicado assim? Pastor Rudes, quando eu fiz o convite, Obrigado, ele tá, aceitou de gente? pronto, sem nem saber muito bem do que é. Falei, poxa, eu quero participar. E o pastor Rudes é uma referência, uma inspiração, um amigo que Deus deu aqui para Lagoinha, Brasília. E muito obrigado, pastor, que Deus te abençoe cada vez mais. Tem uma aula tremenda e vamos querer você nas próximas. Prepara aí para Amém, chegar mais amém. convites. Mas Uma inspiração não só pelo Tá conhecimento bom. que carrega, mas pela vida que você tem. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado, tá, gente? Um abraço. Deus abençoe. Abraço. E nós seguimos por aqui com mais perguntas. Vou aqui para o Instagram. Tivemos uma participação aqui falando o seguinte: manter o estudo da palavra constante e profundo, né? Sempre, sempre e cavando um pouco mais fundo. Outra pessoa colocou aqui: desafio, ter a compreensão contextualizada e sistêmica da Bíblia. Qual a dica para a gente conseguir ter essa compreensão de contexto e sistematizada? Viu que colocou sistêmica no negócio ali, é complexo, né? Mas eu vou tentar responder aqui, depois o pastor Tiago vai complementar, com certeza. Quando a gente fala, né, sobre uma abordagem sistêmica, a gente pega elementos, né, que são de diversas áreas e tenta fazer uma conexão. Então, para a gente ter um entendimento da Bíblia sistêmico, então a gente tem que entender história, a gente tem que entender sobre a geografia. Tudo isso nos ajuda, né? Por exemplo, se você vai estudar algo do Novo Testamento que está dentro de um contexto de cultura grega, é bom que você entenda um pouco da cultura helênica, da cultura grega ali, que você aprenda também sobre gêneros literários. Por exemplo, a gente não pode ler a Bíblia ela 100% de maneira literal. A gente tem que entender que ali dentro vai ter parábola, a gente vai ter poesia, vão ter diversos gêneros literários, vão ter diversas figuras de linguagem também. E o principal é você buscar orientação espiritual, para Deus conseguir também te trazer essa visão sistêmica a respeito da Bíblia. Então é esse contexto, ele dá muita ajuda para você poder entender que existem palavras que fazem muito sentido dentro daquele contexto e que, se a gente simplesmente olha de maneira superficial, um exemplo que eu dou é de Jesus falando eu sou. Quando ele fala no livro de João 7 vezes eu sou, a gente olha e vê assim, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, mas para o judeu naquele contexto remete lá quando Deus chamou Moisés, ele falou, você vai dizer que o eu sou te mandou falar. Então, quando você entende esse contexto, você verifica que existe algo um pouco mais aprofundado para fazer esse sentido, para fazer essa conexão. Você quer complementar, pastor? É isso aí, Bel. O que é importante, você pegar uma tradução da Bíblia que você compreenda. Eu costumo recomendar, leia o Novo Testamento, depois leia o Antigo, e busque uma Bíblia de estudo, porque a Bíblia de estudo vai ter introdução a cada livro, que você vai entender o que o Gabriel falou, gênero literário, onde que isso aconteceu, qual que era o contexto histórico daquela história, porque a Bíblia é o livro que foi escrito por 40 autores e ao longo de 1.500 anos. E a gente costuma falar que a Bíblia tem dupla autoria, que ela tem a autoria da inspiração divina e de cada pessoa que escreveu. Você vê que Lucas, ele escreve diferente de Marcos, por exemplo, e era basicamente a mesma história. Então, tem essa dupla autoria da Bíblia, tem o homem trabalhando junto com Deus. E é assim que Deus escolheu agir aqui na Terra, né? Deus sempre age em parceria com o ser humano. Ele é soberano, todo-poderoso, mas ele escolheu nos usar para intervir aqui na Terra.
Então, pegue uma boa Bíblia de estudo. Por exemplo, tem a Bíblia de estudo da NVI, que eu gosto bastante. Tem da NVT. Tem essas daí que eu acho bom, porque ela dá um panorama geral muito bom. E depois tem outras ferramentas. Você pode ler um livro de introdução às doutrinas bíblicas, uma teologia sistemática, para você ter esse panorama geral. Mas eu começaria por aí. E falando por onde começar, tem uma pergunta aqui. Após ler o Evangelho, os Evangelhos, eu dou sequência em Atos, Romanos, muito importante a gente falar. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Vou começar a ler a Bíblia do começo. Aí começa lá em Gênesis. Esses dias uma amiga veio, os dois olhos assim, ó, arregalados. Nova convertida. Nath, eu comecei a ler a Bíblia, mas não está dando não, é muito pesado. Eu estava até aguentando algumas coisas, mas eu cheguei ali na história de Ló. Ai, aquilo lá é pesado demais para mim. Ló, as filhas e tudo, né? Meu Deus, aí ela ficou assim chocada. Aí eu falei, calma amiga, para tudo. Vai lá para Mateus. Ah, mas eu fiquei com medo de começar a ler o Novo Testamento e não entender. Como se a Bíblia fosse uma sequência necessariamente, né, naquela ordem que você precisa ler. E a gente sempre recomenda alguns livros pelos quais começar. E vai muito de ter uma instrução, né, mas tem um pouco de preferência. Eu sempre falo, começa por João, porque é o mais romântico e tal. O Tiago já tem outra opinião, né? Para mim, você começa por Marcos. Porque Marcos você vai saber de tudo. Assim, o Evangelho de João é como se fosse um romance e tal. O livro de Marcos é um filme de ação. Então, vai acontecendo as coisas, e curou um aqui, expulsou um demônio, foi para ali, contou a parábola, já está em outro canto, as coisas estão acontecendo o tempo todo. É um ritmo mais rápido. Então, Marcos, eu acho que é o evangelho que... É o primeiro evangelho que foi escrito, né? Apesar de ser o segundo no Novo Testamento, ele é o primeiro evangelho escrito. Então, te dá essa visão geral. Aí depois vai pelos evangelhos, Mateus, Marcos, pode ler na sequência os evangelhos também. Livro de Atos vai na sequência, logo depois do período de Jesus ressuscitou dos mortos, já entra no livro de Atos. E pode ler o Novo Testamento, pode ler todo na sequência. Inclusive Apocalipse, tá? Pode ler Apocalipse também. Gente, Apocalipse é um livro que é difícil porque ele é muito simbólico. Então, você não vai ler Apocalipse do mesmo jeito que você lê o livro de Atos. O livro de Atos vai falar de localidades, cidades, coisas reais que aconteceram daquela forma. O Apocalipse não, é uma linguagem simbólica. Então, você vai ver falando lá de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 coroas, e uma besta que sai do mar, e uma besta no meio da terra, e uma mulher sentada na lua. São coisas que são simbólicas. E para você entender os símbolos, até hoje tem muita discussão sobre esses símbolos, mas demora mais tempo. Mas pode ler o livro de Apocalipse, não precisa ter medo dele. Pode ler, que você não vai ter pesadelo. Não é filme de terror. Quando eu era criança, lá, porque não podia ler Apocalipse de noite. E você, Gabriel, recomendaria começar por qual livro? Eu sigo o voto do relator, mas assim, eu particularmente, eu comecei lendo Provérbios e Eclesiastes, que era algo prático para a minha vida naquela época. Mas hoje a minha recomendação, principalmente para quem está começando a caminhada, são os evangelhos, Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais e depois Apocalipse. Eu acho que você seguindo essa sequência não tem erro, e muita coisa também vai fazer sentido quando você for para o Antigo Testamento, porque está tudo interligado. O mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo Testamento, e não tem uma ponta solta sequer, pessoal. Não está tudo ali bem encaixadinho. Então, começar por essa sequência, eu acho que vocês vão estar bem. Não entendeu, não pare, continua. Uma hora você vai entender. Continua. O importante é você terminar. Depois... Escrituras, né? Tem centenas de livros apócrifos. Na Bíblia Católica, eu até trouxe uma Bíblia católica aqui que eu costumo ler. Só um parênteses, o que é cânon? Tá, vamos lá. Cânon é como a gente chama o conjunto dos livros da Bíblia, né? Então, o cânon do Novo Testamento são os 27 livros do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento são os 39 livros do Antigo Testamento. Então, o cânon é esse conjunto de livros, é a vara de medir que a gente utilizou para selecionar os livros da Bíblia, né? E os apócrifos, pode ler, não é proibido ler o livro. Agora, é importante você ter um bom conhecimento dos livros que são, por séculos, considerados inspirados, que
tem norteado a vida da igreja. Então, você conhece bem os evangelhos, conhece bem as cartas paulinas, conhece bem o Antigo Testamento, não tem problema você ler, por uma curiosidade ou por algum estudo, esses livros apócrifos. Tem alguns que são melhores do que outros. Por exemplo, tem os livros de Macabeus, que estão até nas traduções católicas. Eles incluíram esses livros que não estão no compêndio judaico, né? Eles incluíram esses livros depois, mas tem algumas coisas históricas bem relevantes, né? Nós não consideramos que eles são totalmente errados, só que não dá para afirmar que eles foram inspirados por Deus. Então, e nem fazer às vezes, pode ser doutrina em cima de livro apócrifo. Isso, não fazer doutrina em cima de livro apócrifo, né? Mas pode ler. É meio esquisito, eu já li alguns. Tem alguns que vocês têm algumas coisas interessantes, que até replica coisa na Bíblia. Tem umas outras coisas meio que sem pé nem cabeça. Mas não é importante para você conhecer as Escrituras sem ler os apócrifos, de forma alguma. Mas você pode, se tiver essa curiosidade. Agora, já tem tanta coisa para conhecer na Bíblia que eu sugeriria você investir bastante tempo conhecendo bem os livros que você já tem aí na sua mão e depois pode ler algum outro que você achar interessante. Quero dizer que o livro de João está ganhando no YouTube, viu? Mas depois de Romanos, Vote. de Romanos é o meu preferido também. Né? Aqui mais uma pergunta: qual a melhor Bíblia de estudo? Algumas coisas são bem particulares, né? A gente vai falar aqui da nossa opinião e você pode seguir e experimentar. Eu vou responder essa pergunta porque, para mim, foi a primeira Bíblia de estudo que eu realmente me aprofundei e eu vejo ela bem completa e equilibrada, que é muito importante. É a Bíblia de estudo da NVI, da Editora Vida. Ela vai ter o comentário de praticamente todos os versículos, uma explicação, e aí quando você não entende, você vai lá no comentário bíblico, ele vai te explicar, ele vai te mostrar onde que está a referência daquela palavra que foi dita. Então, meu voto vai na Bíblia de Estudo NVI, da Editora Vida. Concordo, eu gosto muito dela, da Bíblia da NVI. Recentemente eu li a da NVT, gostei também, bons os estudos dela. Para você escolher, é importante você saber a tradição daquela Bíblia, né? Por exemplo, nós aqui na Batista da Lagoinha, nós somos uma igreja renovada, acreditamos nos dons do Espírito Santo. Se você vai pegar uma Bíblia de estudo de uma tradição que não acredita nisso, na continuidade dos dons do Espírito Santo, algumas interpretações vão ser razoavelmente diferentes, né? Principalmente no Novo Testamento. Então, é importante você buscar uma Bíblia que esteja alinhada com o local onde você congrega. Mas, como eu disse, você pode ler todas. Eu já li a Bíblia de Genebra, a Bíblia Plenitude, que são de outros contextos. O importante é você saber o contexto, onde você está congregando, para não ter uma coisa conflitante, né? E outra, leia mais de uma, para você também não ser uma pessoa de um livro só. Que quando uma pessoa é refém de um tipo de livro só, de um tipo de tradução, fica mais difícil, fica limitado o alcance dela. Gabriel. Vocês não vão praticar bullying, não, né? Prometo. Então, a minha preferência, né, pessoal, existe a Bíblia de Estudo NAA também, que é muito boa. E acho que eu utilizo a de Genebra e a da Fé Reformada, né? Mas eu não sou sensacionista, fique registrado. Mas, como o pastor falou, é bom que a gente leia diversas Bíblias de estudo, né? Ainda que uma seja de uma tradição um pouco diferente, naquilo que é essencial, não discordar. Então é bom você estar olhando até mesmo para você entender, porque não é porque uma outra tradição talvez não acredite nos dons que eles vão deixar de ser nossos irmãos. Então é bom também você entender aquilo que eles pensam, porque para a gente às vezes não ficar falando, que herege, não acredita nos dons do Espírito. Existe um motivo para isso, né? Então eu leio essas três, mas também sempre indo em outras vertentes também, desde que estejam com fundamento ali, a fidelidade da Escritura naquilo que é essencial. Bíblia King James, perguntaram aqui no chat, é boa? Já ouvi dizer que é a mais conserva a tradução original. Eu nunca fiz estudo na King James, já li algumas coisas. Vocês têm experiência com a King James? Não, a King James eu nunca li a tradução dela. Agora, a que mais se aproxima do original, isso não é uma coisa tão simples de falar, porque toda tradução, ela busca fazer uma equivalência mais ou menos dinâmica,
que é contextualizar para o vocabulário que você está utilizando hoje em dia. Então, a própria ordem, sujeito, predicado, objeto, isso varia do hebraico para o grego, por exemplo. Quando traz português, alguma adaptação sempre vai ter que ser feita. Da mesma forma que para o inglês. No inglês, você vai falar uma frase, você inverte, né? De repente, você fala... no português é direto, no inglês é indireto. Então, toda a tradução, ela vai fazer alguma equivalência. Então, não tem essa. Qual que é a tradução que é a mais fiel? Algumas até buscam colocar dessa forma, mas as traduções que a gente tem aqui no português são muito boas. Tanto a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora. A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, também uma boa tradução, mais moderna, mais contextualizada. A Bíblia Viva. Tem uma outra também, que é a Mensagem, que essa aí não é uma tradução, essa aí é uma... Como é que é o nome? Ela é parafraseada, pronto, ela não é uma tradução, é uma paráfrase para te explicar o que aquele texto está dizendo. Também é interessante, mas ela não é uma tradução. Todas essas outras que eu falei são traduções da Bíblia. A King James eu nunca li, mas é uma versão bem antiga, já do século 17 ou 18, que foi traduzida lá na Inglaterra, e é uma muito utilizada nos Estados Unidos. Hoje em dia tem até a nova King James, que é até mais utilizada, mas é uma tradução boa, mas é uma tradução já para o português de uma tradução do inglês. Então, já não tem o mesmo impacto, vamos dizer, em termos de pureza, do que teria a que foi traduzida do original para o inglês. Uma coisa legal, o Thiago está lendo agora a Bíblia hebraica, né? Bíblia hebraica, e assim, muitas coisas são bem diferentes. Mas é legal você ter uma base dentro da Bíblia mais acessível, dentro da nossa linguagem, depois você pode ir complementando com outros. Não é antagônico, o Thiago falando que é diferente, não é antagônico, é uma linguagem diferente mesmo. Uma coisa que foi muito legal, que a gente fez uma vez, a gente viu um Novo Testamento judaico. A gente falou, gente, que interessante, porque os judeus não convertidos, eles não têm Novo Testamento, né? Porque para eles estão aguardando o Messias. E a gente vê esse Novo Testamento judaico, compramos. Gente, foi muito legal entender contextos, entender expressões, formas de expressões que a gente não consegue absorver na Bíblia. Por exemplo, a gente viu que a expressão olho bom e olho mau, para o judeu, ele significa generosidade ou avareza. Então, é como a gente ter um livro no qual a gente vai colocar mão de vaca. Você vai traduzir isso para qualquer língua que você quiser, nunca isso vai expressar o que essas palavras realmente querem dizer dentro de um contexto, que é o nosso. E o olho bom e o olho mau também significa isso. Algo que também me marcou muito nessa Bíblia foi sobre a cruz. Quando Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente tem, às vezes, uma interpretação errada do que é a cruz por causa da forma da gente se expressar. A gente vira para problemas e fala o seguinte, isso é a minha cruz. E a gente começa a achar que o que Jesus falou foi isso, olha, pega as dificuldades da vida, pega as pessoas problemáticas, carreguem ela, porque vocês vão estar me seguindo, assim. E quando eu li esse Novo Testamento judaico, foi muito interessante, porque eles não usam a palavra cruz, eles usam a palavra estaca de execução. Então, agora escuta o versículo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua estaca de execução e siga-me. Porque, na verdade, o que Jesus carregou foi uma estaca, né, que lá foi grudada e formou a cruz. Então, a estaca de execução me deu um significado muito maior do que isso queria dizer. Me deu um significado, olha, eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que carregar aquilo que vai me matar minhas vontades, matar os meus desejos, matar eu mesma. E aí eu vou conseguir seguir Jesus. Isso é um negar a si mesmo, é você tomar a sua estaca de execução. Antigo Testamento e Novo Testamento, eu devo ler a Bíblia toda ou só o Novo Testamento? Tem que ler tudo. Toda a Escritura ela é inspirada, divinamente inspirada, e ela serve para toda a instrução, para a aplicação do nosso dia a dia.
E o Antigo Testamento ele já fala sobre Cristo, né? Em Gênesis já vem a anunciação, né, do proto-evangelho. A gente entende que Cristo também está desde a eternidade com Deus. Então, se a gente não lê o Antigo Testamento, a gente não vai conseguir entender também o Novo Testamento. Então, a gente tem que fazer essa leitura completa, porque, como eu falei, toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Como eu aprendi com o pastor Tiago, me trouxe isso até a Testamento fechado. Então, quando Paulo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está falando sobre o Antigo Testamento. Então, a gente anulando o Antigo Testamento, a gente vai anular também a obra de Deus. Então, não faz sentido, porque um acaba apontando para o outro explica um. Então, como a gente falou, tudo é complementar, tudo é a palavra de Deus. Mas qual a visão que eu tenho que ter lendo o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento, a revelação da Bíblia ela é progressiva. Então, a revelação ela vai crescendo ao longo da Bíblia até chegar no Novo Testamento, que a própria Bíblia fala que é a plenitude dos tempos, que foi onde teve a revelação plena de tudo que já estava escrito, predito, não de uma forma tão clara, às vezes de uma forma meio sombria, né, como se fosse uma sombra, e no Novo Testamento acendeu a luz. O Novo Testamento deixou claro quem era Jesus, o cumprimento das profecias, ficou de uma forma evidente. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você tem que entender que a revelação do Antigo Testamento é menor do que a revelação do Novo. Por isso que algumas questões eles geram conflito. Você vai ver, parece que a linguagem é muito diferente. Então, quando você vai ler o Antigo Testamento, leia com o filtro do Novo. E entenda que aquela aliança não é a nossa aliança. A antiga aliança, ela foi feita com um povo determinado, o judeu de nascimento, o israelita, o hebreu, e a nova aliança, ela foi feita para todo aquele que crê no Messias prometido na antiga aliança. Nós estamos numa nova aliança. Nós temos que seguir o que está posto no Novo Testamento. E ler o Antigo Testamento com esse filtro do Novo Testamento. Assim, não vai ter problema. E com o principal objetivo que a gente tem com a palavra de Deus é Deus querendo nos salvar. Então, a gente também tem que entender que no Antigo Testamento, eu aprendi isso muito novo, né? Eu cria que a salvação no Antigo Testamento ela era pelas obras. E a salvação ela sempre foi pela graça. O único que conseguiu completar a obra, né, de maneira plena foi Jesus Cristo na cruz. Então, todos os demais, desde Gênesis, a salvação, Abraão foi salvo pela fé, por crer, né, no Messias que viria. E hoje nós cremos no Messias que já veio. Então, eu acho importante também ressaltar isso, que a salvação ela sempre foi pela graça, nunca foi merecimento. E já estamos seguindo aqui para o final. Quero agradecer você que esteve conosco, você que chegou depois você volta e assiste o restante do vídeo, compartilha, porque chaves muito preciosas, segredos muito preciosos foram revelados aqui para nós hoje, nos edificaram e creio que edificou você também. Quero só ler aqui 2 comentários que falam o seguinte: estou crescendo muito no conhecimento de Deus através da EBD. E a cada semana tenho experimentado situações relacionadas aos temas estudados. Quero falar sobre isso aqui, bem rapidinho. Toda vez que Deus te entregar um conhecimento novo, você fique alerta, Ele vai te dar uma oportunidade de você colocar à prova esse conhecimento. É uma forma muito didática que Deus tem de agir conosco. Você vem aqui, escuta uma pregação, vem para uma aula, recebeu algo novo, pode se preparar. Durante a semana você vai ser provado nesse conhecimento. E se você for aprovado, você vai ter isso sedimentado dentro de você. Você vai poder dizer, de fato eu conheço, de fato eu sei. Você não apenas ouviu falar, mas você pode experimentar do fruto que o conhecimento dá. Do fruto, da consequência que ele vai trazer para você, e ela é boa. Então, essa irmã compartilhou e é impressionante, né? A gente chega aqui e a gente ainda tem os nossos deveres de casa e a gente vai vendo quanto isso vai nos fazendo crescer e quanto isso abre luz diante de tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Se você não vem à EBD, quero te convidar, todo domingo, 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui. Essa semana vamos estar falando sobre disciplina da solitude e simplicidade. Eu vou falar para você que a disciplina da simplicidade foi das disciplinas que mais me quebrou
que eu saí ali realmente transformada depois de ler aquele capítulo do livro. Reavaliei muitas rotas na minha vida e busco sempre me lembrar do que eu aprendi. Então, se eu fosse você, eu não perdia. O nosso dever de casa essa semana está lá no grupo. Você tirar 15 minutinhos de meditação, de solitude e meditação durante o dia, e a tarefa de você fazer um limpa na sua casa, um limpa no seu guarda-roupa, nos seus armários, tudo aquilo que você não utiliza mais, você vai se desfazer, você vai doar, vai jogar fora, vai separar. E fica o convite para você que está fazendo isso, trazer, se você não tiver para quem doar, trazer para o centro social, que tem ajudado muitas famílias com roupas, alimentos e outras necessidades básicas. Pastor Tiago. Oséias, no capítulo 6, fala o seguinte: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Para a vida inteira, você conhece a Deus e prossegue em conhecer o Senhor. Não desista, persevere, porque Deus vai mostrar coisas tremendas para você. A palavra de Deus fala que a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, e a estes Deus dará a conhecer a sua aliança. Quando você tem um respeito profundo pelas coisas de Deus, quando você prioriza o reino de Deus, coloca o reino de Deus, Cristo em primeiro lugar, Deus vai acrescentar coisas que você jamais imaginou na sua vida espiritual. Então, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Gabriel. Eu quero dizer que é muito bom estudar sobre Deus, é algo muito prazeroso. A gente tem sempre que lembrar que nós, enquanto igreja, nós somos a noiva de Cristo, Ele é o noivo. E o noivado, ele é feito para terminar em um casamento. Então, a gente não consegue se relacionar com quem a gente não conhece. Então, para a gente realmente ter um relacionamento com Deus, um relacionamento pleno, aprofundado, a gente tem que conhecer Deus através do estudo, através da meditação. Então, eu quero deixar esse incentivo a cada um que está nos ouvindo, e para mim também, que a gente continue prosseguindo em conhecer a Deus. E só falar sobre um comentário aqui que a Priscila falou da camisa, que é bonita. Eu ia pedir para você levantar, vamos levantar aqui, que eu quero aproveitar. Nada é por acaso. Vamos aqui para frente, ó, essa camiseta do Gabriel. Sobre o que, Gabriel, sua camiseta? Sobre o batismo, né? Novo nascimento, eu nasci de novo. E eu vim com essa camisa porque sábado a gente vai ter um dia bem especial. Vamos ter o Lagoinha Experience Day. Vai ser um dia inteiro para você desfrutar com a sua família, com seus amigos. Desde as 9 horas da manhã vamos estar aqui na igreja. O pessoal que vai batizar vai ter um café da manhã. Às 11 horas da manhã nós vamos ter um grande culto aberto para todo mundo. E nós vamos ter o Fast Call, nós vamos ter o Fast Kids. Nós vamos ter várias atrações aqui. Você é nosso convidado, venha ser igreja com a gente. Café da manhã às 9, culto às 11, meio-dia teremos almoço aqui na igreja, a partir das 2 horas da tarde, me corrija. O café da manhã para os batizandos e para os familiares. Isso. 11 horas nós vamos ter o culto, meio-dia batismo, e a partir de meio-dia e meia, 1 hora o almoço, seguindo o Fast Kids e Fast Escola. Então vão ser aproximadamente 100 pessoas se batizando, reconhecendo Jesus como o seu Senhor e Salvador. Eu acho que é o ápice, né, do Evangelho, é isso. Então fica todo mundo convidado a estar participando dessa festa. A partir das 14 horas, Fast Kids, teremos vários brinquedos aqui na igreja, promovemos os melhores brinquedos para ter interação entre a família, pai e filho, e a partir das 16 horas, Color Fest, uma festa super colorida, e te convidamos a vir de branco, porque a festa fica ainda mais linda quando todos nós estamos assim. E te agradeço sua audiência, seu tempo para estar conosco, te espero aqui domingo, 9 horas da manhã, Deus te abençoe. Deus te abençoe.